Foi? Ô, Lucas, você vai aí? Foi. Então, estamos ao vivo, mais ou menos podcast no ar. Uma boa noite, quinta-feira. Galera, é mais um episódio aqui na casa. E hoje, tô aqui com meu irmão, Sergião. Como é que você tá, irmão? Paz? Semana. O que vamos, pô? Semana pegada. DJ Kaique tá aqui no ambiente. Meu nome é Lucas, tá? Não me apresentei. Quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aí, compartilhar essa live, tá? Compartilha pro pessoal da família, amigo, todo mundo, pra gente trocar essa ideia aqui, é importante. Tá saindo aí, Kaique? Tá tudo certinho? Tudo legal? Pode conferir, mano, tá certinho? Então, galera, é isso, compartilha a live aí, que a gente tá na presença especial do Dr. Alex Alves. Tudo bom, doutor? Prazer imenso estar com vocês aqui, né? Tô honrado. Nós estamos aqui em Paracambi, Paracambi. Meu Deus! Paracambi, meu irmão. Estamos aqui. Já veio pela Sarrabana aqui já, poxa? Já andei passando por aqui já. Cara. Já. Cheguei na Vila Lobos ali, com a rapaziada Vila Lobos ali. Fizeram, inclusive, uma apresentação para mim lá. Entendeu? Foi uma troca, né? Eu vim fazer uma palestra e eles me deram um recital. Caramba. Coisa mais linda, com o pôr do sol. Ali é incrível, né? A rapaziada ali é muito top. Então eu tenho um carinho muito grande aqui por Paracambi, pelo pessoal, né? E muito honrado aqui de podermos estar aqui conversando, né, com dois anciãos. Não é isso? Eu peguei dois anciãos de frente, é isso? Dois anciãos? Meu Deus! Rapaz! Ô, pastor, vou te falar uma coisa. Só, rapaz. Eu fico a semana toda ouvindo a quantidade de besteira que esse cara aqui fala. Tu vê, cara. Besteira não, pastor, porque ele não tá acostumado com algumas coisas diferentes do reino espiritual, entendeu? Aí é sério. Ele não tá habituado, ó, igual... Aí é sério. Nós levantamos uma polêmica esses dias aí, que um pastor teve aqui, falou sobre oração contrária. Caraca, pastor, isso é bom, isso tem na verdade. Isso existe ou não, pastor? Os salmos, lê salmo ao contrário. Existe. O que você tem que ter... Pastor, desculpa te interromper, você pode chegar o microfone mais próximo ou chegar mais... A cadeira também, pode aproximar a cadeira. Isso. O que acontece? O mundo espiritual, né, ele fez o mundo natural, né? E você tem luz e trevas que elas caminham, né, juntas, aspas. Aonde uma está, a outra não está. Jesus diz algo incrível, né, que nós temos o poder da bênção e o poder da maldição. Sim. Ele ensinou isso aos discípulos quando ele foi lá e amaldiçoou a figueira, inclusive. Né? Ele amaldiçoou a figueira para mostrar para eles o poder que estava sendo estabelecido, né, a partir do evangelho. Né? É que, na realidade, a gente foi exposto a um evangelho fake. Né? E por que é fake? Porque Paulo vai falar sobre as fábulas. Lembra disso? As fábulas, né? Então as fábulas elas vão enganando o povo, né? Então se escondeu dentro do povo. A grande verdade é essa, né? As pessoas hoje já não conhecem mais a Deus, nem os pastores, nem os padres conhecem mais Deus. A coisa está nesse nível. Então a coisa é muito grave, né? Porque o Deus que eu conheço comeu, não leu, o pau comeu. É dessa maneira. E o Jesus que veio a estar conosco, né, num ato de amor sacrificial, volta como guerreiro para matar todo mundo. Meu Deus! Verdade. Olha o texto. O texto diz o seguinte: o pessoal fica pedindo aí o dia do Senhor. O dia do Senhor não é de alegria. É de desespero, de espanto, de choro e tormento. Porque é destruição. Jesus volta para destruir tudo. Compreendeu? E isso esconderam do povo. Por isso essa celeuma toda no momento atual que a gente está vivendo. Né? Porque venderam a ideia de que Deus é amor. Né? Deus é amor é eros, cara, é grego. Quando você diz que venderam a ideia, você está falando de quem? Da igreja em si ou da... Da igreja católica, apostólica romana e o clero protestante, né? Os dois cleros. Você tem que lembrar que os luteranos hoje, né, eles estão totalmente diferentes do projeto original de Lutero. Né? Mudou os episcopal, mudou os anglicanos, né? E nos Estados Unidos ainda mudou os metodistas presbiterianos, eles já são progressistas, né? São igrejas progressistas. Eles, inclusive, estão na frente do Vaticano em várias pautas pagãs, inclusive. Então, hoje, o que a gente tem é o efeito come-come ao contrário, né? O cristianismo ele avançou sobre o paganismo e o paganismo agora avança sobre o cristianismo desde o concílio lá de Nicéia. Essa parada começa lá em Nicéia. Então essa história de que oração contrária existe não é uma lenda?
Não, não, pelo contrário. Olha só, nós temos muitas pessoas que estão dentro do meio gospel ou do meio católico, né? Mas na verdade são bruxos, bruxas, magos, feiticeiras, feiticeiros, né? Essas pessoas são travestidas. A Bíblia diz, inclusive, que Lúcifer se traveste em anjo de luz. No livro de Jó, você vai ver Lúcifer se apresentando diante do trono de Deus. Ele passou pelos arcanjos, querubins, serafins, passou por todo mundo. E Deus é que perguntou para ele, onde é que tu vem? Aí ele vem, ele diz, né? Eu venho de rodear sobre e passear sobre a terra. Ok? Então ele estava se apresentando diante de Deus. Ó, o inimigo de Deus adentrou e somente Deus que viu. E aí começa a conversa sobre Jó, né? Sim. Que era um camarada justo, correto, fiel a Deus, que se desviava do mal, e Deus autorizou que Satanás viesse fazer terapia com Jó. Terapeuta. Sabia disso? É melhor fazer terapia comigo, hein? É mais fácil. Porque ter o capeta como terapeuta, meu Deus! Foi o que aconteceu com o Jó, cara. Olha o texto. Verdade, verdade. Né? Olha o texto. Né? Pode ir lá e tocar em tudo. Só não toca nele. Capítulo 1. Sim. Aí vem, né, os mensageiros. Né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Quarto mensageiro, perdeu teus filhos. Eu não sei quanto de pressão vocês dois aguentam, né? Mas Jó teve que receber 4 mensagens consecutivas. E aí ficou de pé, diz o texto, né? Rasga a veste, mete cinza, cai no chão e adora. Não imputa a Deus responsabilidade nenhuma, né? A gente reclama quando dá uma topada, né? Então tu imagina. E aí aquela pergunta, Alex, pode ficar pior? Eu sempre ensino para os meus discípulos, sempre pode ficar pior. Aí vem o capítulo 2, que aí agora Satanás se apresenta de novo diante do trono de Deus, né? Deus pergunta e fala, tu não viu Jó, que não sei o quê, tu me incitou, mas também não aconteceu nada com ele, né? Toca nele. E aí vem a ordem de Deus permitindo que Jó seja afligido do alto da cabeça à ponta do pé com ulcerações, câncer, né? Câncer. E aí ele precisa de um caco de telha para poder se coçar e senta em cinza. Lucas, por que ele senta em cinzas? Não tenho ideia. É a forma do tem? luto, né? Que ele manifestava na época. Oi? Não era o que manifestava o luto na época, uma das maneiras? Na realidade, a cinza é o que existe mais macio no universo. Pesquisa da NASA. Caramba. Pesquisa da NASA. Estão desenvolvendo móveis à base de cinza, inclusive. Você entendeu? A cinza é o que existe mais macio no universo. Experimenta, se você fizer um churrasquinho, pega a cinza, bota a mão e fecha os olhinhos. Você vai ver o conforto que aquilo traz. Você entendeu? Então a cinza era o conforto de Jó. Ele foi buscar um conforto, então. Foi. Aí a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aí ele diz, ó, você fala igual uma louca. Se Adão tivesse feito isso com Eva, nós não tínhamos tido problema. Verdade. Se Jó tivesse tido calma para lidar com Cã, nós não tínhamos tido problema. Então observe que todos os problemas humanos estão ligados a problemas familiares, né? Hoje a gente vive uma geração de famílias disfuncionais, né? Nós estamos com as famílias disfuncionais. Você fala em que sentido, assim, de família funcional? A nível físico, né, nós tivemos o advento aí das abelhinhas que picou a galera, então está todo mundo meio irritado e brabo, né? Do nada o pessoal está surtando, né? Está brigando, está se divorciando, o pessoal está xingando, está se agredindo fisicamente, né? Tá notório isso aí, Não, além da síndrome do POF, do papum e do caranguejo turbo, que também está andando aí direto, então nós estamos com muita gente alterada, e o amiguinho de Wuhan, ele deixou em todos nós um registro que é a bendita da Spike, né? Então nós estamos no efeito, né, da psicogênese, né? Então, de maneira efetiva, né, nós fomos afetados pelo contato com o bichinho de Wuhan. E isso, na psicogenética, né, nossa, isso vai nos afetar gerações, né? Nós temos, inclusive, crianças que já estão nascendo, né, com o impacto da Spike, a proteína Spike. Isso é um problema, eu estudo isso desde 2019, quando começou a onda, né? A gente começou a acompanhar, né? Acompanhar o que os colegas estavam fazendo lá fora, o pessoal da área médica, principalmente, né? E eu acabei entrando num consórcio de troca de informação, de acompanhamento, porque em clínica, né? Eu sou psicólogo,
A gente recebe muita gente, né, transtornada, esse é o termo. A Fiocruz publicou em 2022, março, que quando nós saímos da pandemia, né, em 2022, que 40% da população brasileira já sofre de algum tipo de transtorno mental. Antes da pandemia era 20%. 6 iriam fazer depressão até 2030, agora é 8%. Né? Pânico, nós tínhamos uma previsão de 2, agora é 4. Suicídio era 1, agora é 2. Então nós estamos diante de um colapso social agora, a partir de julho, nós vamos ver coisas que a gente não queria ver. As pessoas estão totalmente alteradas metabolicamente e psicologicamente, sem pensar na questão espiritual, né? Porque o espiritual ele vai acontecer por causa da nossa miscigenação espiritual, né? O Brasil é um país não só de multirracial, mas ele é multi-espiritual nas suas experiências, né? E todo mundo quer culto, todo mundo quer sacrifício, todo mundo quer adoração. Isso é fato. Né? O mundo espiritual é movido por isso, né? Sacerdotes, sacrifícios, né? E prestação de culto, né? É assim que funciona. O que é essa proteína spike? A spike é a maneira como nós... Né? É a proteína mesmo? É uma proteína, Sim. É uma proteína, só que ela é um resíduo, né, que veio com um amigo de Wuhan. Então, nosso organismo, né, teve que produzir essa bendita proteína, e aí o resultado disso é que nós estamos com alteração na histamina. Você está falando que a tua esposa, né, ela é uma fã da biologia. Sim. Né? Então, histamina é o problema da hora. Intolerância à histamina. Então, essa intolerância à histamina, ela provocou uma alteração no H1, no H2, no H3, no H4. Então, o H1 está ligado a processos do nosso organismo, né, a nível de neuroreceptor, né, que vai pegar parte de pulmão, pele, respiração. H2, gastrointestinal. H3 está ligado ao sistema cerebral nosso, né, a parte neurológica. E o H4 está ligado às questões imunes. Só para vocês entenderem, o HIV ele só afetou o H4. O amiguinho de Wuhan afetou H1, H2, H3 e H4. Foi uma guerra mesmo. Nós fomos submetidos a uma guerra biológica. Caramba, que loucura. Pastor, você estava falando uma coisa sobre a gente, a primeira vez que a gente está se encontrando, eu tenho visto que você tem uma palavra muito de confronto como pastor. Sim. A sua palavra é muito é de confronto, né? É a e a gente tem, né? E a gente tem conversado aqui em alguns podcasts que a gente comenta sobre algumas pregações, até porque a gente é desse meio, né? E a gente vê muitos pastores hoje pregando muito a forma do coach, do cara do amanhã. Ó, você tá na... Desculpa a palavra, você tá na merda hoje, mas amanhã tu vai estar... Todo dia vai estar melhor, não sei o quê. Então assim, a gente não vê mais essa palavra de confronto. Sim. Do cara se arrepender. Sim, sim. Como é que os seus discípulos encaram isso aí? Tá com o senhor, tá sempre nessa palavra de confronto. Como é que cara, esse dia a dia? Na realidade, o que acontece? Né? Eu aprendi muito cedo que o amargo é o que cura. Né? O amargo é o que cura. O doce, ele enlouquece, deixa você letárgico, né? E tendente à obesidade. Né? E leva você a ser procrastinador. Observa isso, né? Então, o doce, ele sempre vai nos causar o efeito da droga, por causa da amígdala, que é o centro da recompensa. Na verdade, nós temos dentro de nós um grande inimigo, que o nome dele é hipotálamo. Ele não aceita reprogramação. Então, o que aconteceu com você de 0 a 7 vai ser determinante, na verdade, desde a gestação, né? Gestação até 7 anos vai ser determinante para o tipo de adulto que você vai ser. Então, o tipo de parto, foi cesárea, se foi normal, se teve violência obstétrica, se não teve, se a mãe teve tranquilidade, não teve tranquilidade, tudo isso impactou a gente. Porque o cérebro cria um registro a cada 5 segundos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, criou o registro. É assim que funciona. Teu pai gritou com a tua mãe gritou com o teu pai, tu viu abuso sexual, sofreu abuso sexual, abuso psíquico, bullying, alienação parental, rejeição. O que aconteceu na tua vida durou 5 segundos, está registrado, e esse material vem à tona por causa das podas neuronais que a gente sofre de 7 anos. Então, de 7 anos, você não usou, o cérebro vai lá, pega e joga fora. É assim mesmo, é descarte. Por quê? Ele trabalha com um processo de otimização
customização e maximização de energia, porque ele consome 20% da energia. E assim ele tenta nos proteger, destruindo o que a gente não está usando. Só que além disso, você dormiu 23 horas, mata neurônio. Navegou na internet 51 minutos, jogando um game, né, num site, estudando, minutos 51, mata neurônio. Dormiu depois das 23 horas, mata neurônio. Tomou antibiótico, né? Fez uso de anti-inflamatório, antitérmico, antihistamínico, né? Antidepressivo. E não usou probiótico, matou neurônio. A pergunta para quem está nos ouvindo é quantos neurônios eles ainda têm. Caramba, que loucura. Muito, a gente está perto do colapso mesmo, né? Ser humano, sim. A minha previsão pessoal, né? O primeiro estudo do Brasil tem mais ou menos, foi em 2019, que foi publicado sobre suicídio no Brasil. Nós tínhamos um suicídio a cada 40 minutos. De lá para cá, isso não foi atualizado. Tá? A média mundial, quando isso foi publicado, era de 40 segundos. A cada 40 segundos você tinha um suicídio. Né? Para cada pessoa que efetivou o suicídio, você tem 20 que tentaram, não se conseguiram por algum motivo, né, chegar às vias de fato, mas ficaram sequelados psicologicamente e fisicamente, em vários casos, e impactaram a vida de 25 pessoas ao redor. Caramba. É muito sério, muito sério. Então, nós estamos com uma sociedade, né, que ela... Exemplo, né, a gente aqui estava falando antes de começar aqui o podcast sobre a questão da cerveja. Sim. Vou até botar isso aqui, que Vamos isso aqui é falar importante. Por quê? A histamina foi alterada. Tudo que você consumir, que tiver como base o açúcar, né, a questão dos carboidratos ruins e que forem processos inflamatórios, podem levar você a desenvolver gatilhos biológicos e psicológicos. Todos que tiveram contato com o bichinho de Wuhan, todos que foram picados pela abelha, não devem consumir comidas e tomar bebidas inflamatórias. Caraca. Não, muito grave. Nessa onda entra até o vinho, cara. Até o vinho, não é só cerveja, não, todos os fermentados, até o kefir. Olha só, o kefir não é legal? Sim. Não é bom? O iogurte não é bom? Não é legal? O Yakult da vida, tudo isso aí. Então, tudo que for lactobacilo, se não tiver acompanhamento, se a pessoa não fizer exame clínico, se ela não levantar as taxas dela e acompanhar se ela tem intolerância à histamina, ela vai consumir para ficar doente. Olha só. Ô, doutor, deixa eu te fazer outra pergunta. Respeito isso, a gente está vivendo esse turbilhão de coisas aí após a pandemia. Algumas pessoas falam que vão vir outras, bem piores. Você acredita nisso? Eu tenho certeza. Nós temos 1.780 coronavírus na natureza para circular nesse século. Além das pesquisazinhas que os caras resolveram ir lá na Antártida, né, para poder pegar vírus pré-históricos que estavam congelados. Você sabia disso? Não. Não, o negócio tá sério. Caraca. Não, eu vi uma do Camilo também. Essa do Camilo eu não sei explicar como é que é. Não, olha só, vamos falar do que nosso carrapato. Vamos falar do nosso carrapato que é mais perto. Até o essa nosso carrapato aí já botou o pessoal a nível de alerta. Essa que aconteceu agora, né? Isso. Ó, o Brasil hoje, você está com várias pandemias em curso. Você tem o amigo de Wuhan, né, para a gente não cair aqui. Nós temos a dengue, o zika vírus, a chikungunya, olha só, a influenza, nós temos a febre amarela, nós temos tuberculose, sarampo, poliomielite, ok? Tudo isso em solo pátrio. Então, nós estamos em Mateus 24, pestes. Agora falta fome. Com a guerra da Ucrânia, né, a partir de 1º de julho, o russo bloqueou a chegada dos grãos, né, na Europa, e agora nós vamos ter problema na passagem dos fertilizantes para o Brasil. Nossos estoques não creio que duram até outubro. Nós vamos ter problema grave no agro. Você entendeu?
porque vai faltar comida mesmo tendo terra, porque nós não vamos ter os insumos para plantar. E se não bastasse, nós temos hoje o dólar caindo. Sim. E o dólar caindo arrebenta com o agro e arrebenta com as indústrias nacionais e facilita o processo da internacionalização do agro e das nossas indústrias. Nós vamos perder o nosso país. Essa questão da pandemia que o senhor estava falando aí, como a gente foi afetado de diversas formas. O mundo, Pô, né? O mundo. Se vier outras, então, basicamente o ser humano não aguenta. Olha só, nós já estamos com a inteligência artificial, nós já estamos com a robótica, nós já estamos com os híbridos e com os modificados geneticamente, né? Nós temos uma fábrica na Inglaterra já pronta para produzir 30 mil seres humanos, né, por ano. Isso? É verdade, por ano. A sua esposa é uma das últimas mulheres biológicas, né? Talvez o nome dela seja Pequena Eva, para poder chegar e gestar um ser humano biológico dentro dos conceitos que nós temos. Né? Eu vi, desculpa te cortar, mas eu vi até que tem uma fábrica, acho que na Holanda, que eles já caracterizam a criança da forma que você quer. Essa fábrica está na Inglaterra. Na Inglaterra? Na Inglaterra, é essa aí, na Inglaterra. Só que eles estão aguardando a liberação disso, né? Cara, isso aí vai mexer... Né? Vai mexer com tudo. Tudo. Porque, na realidade, obrigado, nós vamos chegar a um ser humano, né, com alto desempenho. Esse é o projeto. Isso é anterior, né, a esse século, né? 1930, já tinha isso na Alemanha, né? Mas se você retroagir em Platão, Platão já falava de uma sociedade perfeita. Platão, na República. Você entendeu? Sim. Inclusive lá no meu canal, né, no YouTube, o Dr. Alex Alves, a gente vai estar abordando Platão em breve lá. Fala isso, galera. Poder entender. Vocês que seguem a gente aí, segue o Dr. Alex lá. Muita palavra legal. Tem umas coisas ali, tem 600 horas lá, cara. 600 horas lá. Você faz uma maratona ali, né? Eu vou me aprofundar mais. Ó, sem K9, sem canabidiol. K9 tá bravo. Não, sem canabidiol. E o cara faz uma viagem ali de cara limpa mesmo. O cara fica assim, meu Deus, meu Deus. Faz uma viagem. Eu vou me aprofundar mais. Faz uma viagem. Mas essa questão aí concluído sobre deles criarem um ser humano. Cara, isso aí, na minha mente, é quase como impossível isso, cara. Não, isso já está em curso, inclusive. Eles já fizeram. Mas é um ser humano mesmo, assim, completo, sim, com consciência, com... Porque o que acontece? Você acompanhou o que Israel fez há 45 dias atrás? Eles criaram uma impressora 3D e mostraram ao mundo que com uma gota de sangue eles fazem toneladas de carne. Ok? Caramba. De uma gota de sangue. Impressora 3D. Mas isso não foi nada. 7 dias depois, eles fizeram um coração humano. E fizeram um processo agora de colocação desse coração, né, fazendo um transplante, do indivíduo que cedeu uma célula do coração dele, que foi modificada geneticamente. Caramba, cara. E deu certo. Sem rejeição, sem medicação. Já aconteceu. Então, nós tivemos aí no ano de 2021 a tecnologia 6G rodando na China, né, o processador quântico com o computador quântico, e nós passamos 2022 a avançar 100 anos do século XX. 100 anos do século XX. A China está à frente do Ocidente hoje, né, cerca de 150 anos de tecnologia. É só essa diferença que eles abriram em relação ao Ocidente, que ainda não conseguiu rodar, né, o 6G. Ok? Não rodou o 6G. Sim. Você vê, ó, nós saímos aí da pandemia do amigo de Wuhan e mergulhamos no conflito da Rússia e da Ucrânia. Esse conflito, né, acentuou os problemas que já tínhamos. E nós entramos, né, em janeiro de 2023 numa recessão global. Para a China se tornar a maior potência, então tá bem rápido, né? Maior potência mundial, né? A China? Sim. Ela já hoje em números nos Estados Unidos? Não, hoje ela já é. Hoje ela já é maior. Ela ultrapassou os Estados Unidos? Sim. Se você pegar no nível de base de consumo, né, a capacidade de consumo chinesa é gigantesca, porque é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? Então eles têm uma capacidade de absorver muito grande. Agora, o que chama a atenção é que essa mesma China, há 50 anos atrás, era um país agrícola. Sim. Em meio século, né, eles fizeram algo extraordinário. Por quê? O Ocidente escravizou o chinês. Vou repetir.
As empresas ocidentais, Escravizaram. elas foram para dentro da China e pagaram péssimos salários para os chineses, porque era a política local. Porque, como havia gente demais e oferta de menos, a mão de obra valia o quê? Quase nada. Quase nada, né? E eu me lembro, né, daquele filme De Volta para o Futuro, que tem alguns momentos muito interessantes. Um deles é que ele volta a um período na década de 60 e alguém apresenta um produto japonês. E aí ele diz, mas isso aqui é uma porcaria. Aí ele diz, da onde eu venho, isso é sinônimo de alta qualidade. O Xing Ling, quando chegou aqui, era sinônimo de algo que não prestava. Hoje, né, o Xing Ling virou produto de alta qualidade. Os produtos chineses hoje têm qualidade total. Por quê? Inclusive o Japão, nós descobrimos que boa parte das indústrias chinesas tinham capital japonês, tecnologia japonesa, quando deu aquele problema último aí daquela bendita usina nuclear que deu pau. Quando deu pau aquela usina, o Japão foi para a China e tirou o dinheiro da China e ali eu joguei um sinal de alerta máximo, por quê? Eu não sabia que o Japão tinha 40 usinas nucleares, vocês sabiam disso? Não. Eu também não sabia, feito pelos americanos, na porta da China, 40 usinas nucleares, olha só, ok? O mesmo Japão que agora surpreendeu o mundo fazendo uma cidade flutuante, né, uma arca de Noé para 40 mil pessoas, sabia disso? Que eles estão construindo? Aqui, essa É questão grave, vou fazer o meu meme, é grave. Alguém está tendo ideia, tendo ideia dentro da parada. E a China, ela se levanta agora, né, diante de um Ocidente combalido. Como é que ela transformou? Sair da escravidão para ser esse exportador que ela é hoje? Por conta agora do investimento maciço no repatriamento. Porque foi muito rápido, né? Se você mas botar. foi o repatriamento de talentos. Eles fizeram isso há cerca de 15 anos atrás. Eles pegaram, levantaram todos os chineses, né, que estavam espalhados pelo mundo, trabalhando em centros de pesquisa, e proporam que os caras voltassem para casa com ganhos superiores ao Ocidente. Interessante. Só que tem um dado mais importante aí. Eu tenho um amiguinho, que é o meu xará, Alex Zarkozovo, que é o pai da inteligência artificial na atualidade, com 5 das maiores empresas de IA na China. Vocês sabiam disso? O cara é russo, judeu. Só falta ser da tribo de Judá. Ele tem mais dinheiro que o Elon Musk. Ô, doutor, E ele não aparece em público. Essa questão da China ter uma população grande, claro que impulsionou a se tornar a economia que é. Mas esse também não pode ser o declínio dela, porque essa questão da política de um filho, a população chinesa é bem provável que em alguns anos terá mais idosos do que pessoas ativas. E a China, se comparado aos Estados Unidos, tem um ponto negativo. Os Estados Unidos, por ter muito imigrante, tem uma população ativa sempre trabalhando. A China já não tem tanto imigrante assim, é uma população interna. Então a China vai passar o processo que o Brasil também vai passar, que já está passando, que é de ter mais idosos do que jovens de fato produzindo. E isso para a economia é prejudicial à beça. Não, vamos lá então. Olha só, quando o amigo de Wuhan saiu, o público-alvo dele eram os idosos. E aí nós, no Brasil, né, foi identificado 600 mil, mais ou menos, né, de almas que foram recolhidas. Né? A Itália tinha 15% negativa, a sua aposentadoria, o seu INSS. Depois do amigo de Wuhan, passou a ter 15% positivo. Né? A Europa tinha taxa negativa demográfica, agora a França está em chamas lá, né, por causa dos imigrantes. Então, nós temos hoje uma Europa com cerca de 30% de imigrantes. Né, de imigrantes. Vamos nem falar, né, a etnia para não dar problema aqui para vocês. Né, deve ser você, né, alguém vai chegar aqui para fazer uma visita. Então, mas de fato, o que aconteceu é o seguinte, a Europa foi invadida. Né? Nós estamos com um processo na China, onde eles lá têm um problema, fato real, né?
que é se considerar que é eles e Índia por serem 1/3 da população mundial. Quando você junta, né, Índia e China, eles representam 1/3 da população mundial. Tá? Depois você tem os americanos, vem os russos, aí vem o Brasil com densidade demográfica. Então, eu creio que são os 5 maiores países com densidade demográfica. Eu venho estudando isso bem, a parte geopolítica, porque eu tenho um livro escrito que é o de Batalha Espiritual, que eu peguei o conflito do céu e trouxe até Gog e Magog. Então, são mais de 10 mil anos de história. Tem 500 páginas esse livro. Então, é um livro assim, bem, a gente estudou muito, levantou muitos dados, né? E eu gosto muito de trabalhar com estatística, né? Análise estatística, até porque eu sou consultor empresarial, então aprendi muito cedo a trabalhar com estatística, com número, né? Power BI, né? Planilha eletrônica, né? Excel avançado, essa coisa toda. Então, a gente entende bem isso. Mas, de fato, agora respondendo, né, de maneira efetiva. O que acontece no cenário? O cenário é que em 2040 o mundo é perfeito. Nós vamos estar na tecnologia 8G. Se eu chegar até lá, eu vou ver um mundo perfeito. Vocês são candidatos a chegarem a 2040. Ok. 2045 ninguém morre mais. Previsão do Alex. O Alex disse que ninguém morre mais, porque eles vão fazer transferência de consciência. Você já tem a clonagem acontecendo, a fábrica está produzindo, e eu posso produzir um Alex e a fábrica cuspir na faixa etária que me for de interesse e haver a transferência de consciência para esse corpo. Então você vai ter a produção de corpos. Ok? De corpos, que já está acontecendo através desse 3D que eu citei, de Jael, que já é real, isso já nem mais é ficção. Os carros, se vocês olharem com carinho, as fábricas já estão saindo do Brasil. Vocês devem ter reparado isso, né? E todo mundo ficou meio assim, tá saindo porque carro vai acabar. Carro com pneu do jeito que a gente conhece aí, se vai rodar muito tempo, é 15 anos. Em 15 anos você não tem mais os carros como nós conhecemos. O processo vai ser drone. Você vai ter o bendito do carro flutuando em cima de um bolsão de ar quente, que já tem na Austrália, inclusive, e a Alemanha já fez o drone, já se deslocando a BMW em cima disso aí. Então, a velocidade dos acontecimentos agora é muito grande. E o cérebro humano não vai absorver essa supercognição, que é outra coisa também. Eu trabalho com gestão do conhecimento desde 1990. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Minha formação é reichiana, né? Bioenergética, e aí o Reich te impulsiona para várias direções do conhecimento humano. E eu pesquisando aqui e dali, eu cheguei na gestão do conhecimento. Eu sou um dos precursores disso. Né? Nós tínhamos o Dr. Laí Ribeiro, né, como chegada de coach no Brasil, trazendo a PNL. Eu estudo PNL desde 1984. Então, eu sou contemporâneo de toda essa linha coach que está aí em cima disso. E coach não era para ser o que é hoje, né? Coach está quase virando pai de santo, né? Aspas. Isso antes da pandemia, porque pós-pandemia não estou resolvendo mais nada, né? Não adianta mais nada fazer IES para cá, IES para lá, não está resolvendo mais nada. Mas, na realidade, a proposta coach é melhoria de desempenho. Ok? É alta performance. Eu trabalho com alta performance, com equipes de venda. Tem empresa que eu pego com faturamento, como agora eu peguei uma recente, ela faturava 13 milhões por mês, 3 meses do meu trabalho eu botei com 30 milhões. Faturamos o ano passado 600 milhões de reais. Tá certo? Né? Agora eu peguei uma outra que fatura 1,5 bilhão, né, por mês. Por mês, 1,5 bilhão. Tá certo? Então, a gente tem esse entendimento em cima disso. Então, a China, ela está passando por uma ampla reformulação, né? E quando matou-se os idosos, nós temos o efeito colateral do amiguinho de Wuhan, né? Que são os jovens. É isso? Então, nós começamos a perder jovens. Vocês lembram que a primeira onda, né? Os jovens não foram afetados, segunda onda não foram afetados, terceira onda, nós começamos a perder jovens, ok? E agora nós estamos com alto índice de problemas de caranguejo turbo, infarto, AVC, derrame, demência, Alzheimer entre jovens de 30 a 40 anos. Isso está acontecendo na China, inclusive. Doutor, eu vejo alguns. Entendeu? Fora a pesquisadores esterilidade, também. tá? Fora a esterilidade. Nós temos, inclusive, o amiguinho de Wuhan nos testículos humanos. Resíduos da Spike
lá no testículo do homem, biológico, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil, e isso afetando a esterilidade. Esse estudo foi publicado logo no início de 2020, cara. Ele durou na rua apenas 30 dias, e ele foi recolhido, esse estudo da esterilidade. Pelo que o senhor está dizendo e que eu já li também, então o mundo ele teve um boom populacional após a Segunda Guerra, vivemos aí esses 70, 80 anos assim, mas de hoje em diante tende a uma redução populacional no mundo inteiro. Vamos lá. Quando você tem o século XVII, nós temos o quê? O século XVII foi marcado por uma atrocidade, né? A escravidão africana, praticado pelo africano, com a participação do ocidental europeu. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não foi assim que aconteceu? Ok. Esse processo criou uma sentença espiritual. Vigência atual. Nós perdemos 2 cidades recentes, Mariana e Brumadinho. Mariana, ela era uma cidade que foi a primeira a ficar rica com a exploração africana no ciclo do ouro. Vocês sabiam disso? Ela foi destruída dentro dos 400 anos. Brumadinho era entreposto comercial de entrada em bandeiras. Foi destruído na vigência dos 400 anos. Tá? A Europa está pagando o maior preço no processo do amiguinho de Wuhan e está sangrando agora com a guerra da Ucrânia e da Rússia, na vigência do processo de 1600. Para ficar melhor, o Putin citou isso em janeiro de 2022 para se lançar na guerra e reforçou isso agora em janeiro de 2023. Ele falou que o Ocidente não presta, porque ele escravizou os índios, estuprou, roubou, matou e os africanos, e que eles são um câncer do planeta. Falou verdade ou mentira? Em parte, verdade. Então é um negócio complicado, né? Então ele só faltou dizer que ele é Ismael, a espada de Deus. E só para ficar legal, 40% do exército russo é muçulmano, islâmico. Quando você fala a respeito de Mariana, Brumadinho e do ocidental, do ocidente, você fala a respeito de maldição, no caso? Pô, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Isaías 53, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, né? E pelas suas chagas e pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Todo mundo sabe o texto, né? Eu lancei um livro, né, com o pastor Gilberto Maia, que é uma das maiores autoridades na área de demoniologia da América Latina, e aí nós escrevemos 3 livros juntos. Um deles é Maldição, se é lenda ou realidade, né? E aí, quando o Gilberto me trouxe, né, os manuscritos dele, que eram as 80 páginas, esse livro tem quase 400 páginas, eu virei, Gilberto, a gente não pode publicar isso se não tiver indícios no Novo Testamento, que é bom arrebentar com a gente, né? E aí eu fui orar, fui pedir a Deus discernimento, porque o tema, né, me apetecia, porque eu sou pai de 2 jovens com perda auditiva profunda, bilateral, severa, né? Eu casei virgem e a mulher casou virgem, ok? O que nós fizemos para provocar uma sentença dessa ordem? Nada. 2 caras saudáveis, totalmente saudáveis, só que nós não sabíamos que a nossa junção tinha um gene anelo, ok? Porque na herança genética nossa, o gene estava ali adormecido e quando nós 2 nos encontramos, ele veio à tona. Os nossos garotos foram abençoados. Podia ter sido bem pior para eles, mas de fato eles vieram dentro de um cativeiro auditivo, né? Aí o pai, um pesquisador, a mãe, uma leoa. Resultado, os caras venceram, Alex Bill Jr., né? Hoje é um fenômeno na América Latina com o trabalho dele, a irmã dele está tocando a vidinha dela lá tranquila, com 2 filhas, 2 bebezinhos, um de 1 ano e meio, outro de 1 ano, formada em administração de empresa, quer dizer, a vida andou, contrariando tudo e todos. Aí o Alex tem um vídeo que ele diz o seguinte, Deus me deu a surdez e eu dei para ele a ressignificação da surdez. Meu Deus! Pastor, Deus vai curar o Alex? Não sei, até agora não curou. E eu tenho, né,
da parte de Deus, e a minha esposa, inclusive, o dom de cura. Nós já curamos várias pessoas, ficaram curadas de câncer, de vários problemas, a partir ou do abraço, ou do toque nosso, ou da oração nossa. Nossos filhos não foram alcançados, até agora. Então eu entendo que existem algumas coisas, né, que a nossa vã filosofia não dá conta e que a nossa teologia não dá conta. Né? Nem os calvinistas, nem os armenianos conseguem dar conta. Aí eu estou lançando a teologia do deserto. Esse ano ainda vai ser publicado, que é uma bomba, porque eu mostro o quanto as escolas teológicas, né, elas afastaram o homem de Deus. A grande verdade é essa, esvaziaram a divindade de Deus através da teologia. Então, hoje, ninguém mais conhece Deus. E aí entra a explicação da maldição. Aí, vamos lá. Se eu fiz, eu impacto, tá, as minhas gerações em 4. Livro de Levítico, se eu fizer errado. Se eu fizer certo, isso impacta a favor a 1000 gerações. Olha só. O que eu fiz de errado impacta em 4. O que eu fizer em certo vai para 1000. Olha como é que Deus é bom e misericordioso. Né? Porque, na realidade, propaga o bem numa velocidade absurda, né? Na velocidade da luz. 100 milionésimo segundo. Vum, vai lá na frente. Ok. Processo do que eu fiz de errado, 4 gerações vão entrar em cativeiro. Alex, isso já aconteceu? Pô, Israel foi parar lá no Egito por causa de Abraão, que desobedeceu a Deus e foi até o Egito. 400 anos. Na verdade, 440, né? 400 e pouquinho lá de problema no deserto, lá no Egito. Depois, tinham que atravessar 3 dias. Ficaram 40 anos penando até todo mundo morrer. Aí a pergunta, pastor, Deus mata criança, bebê, mulher, idoso, cego, paraplégico, surdo? Mata. Está na Bíblia. É por isso que a galera está odiando Deus. Compreendeu? Porque esse Deus, né, é um Deus severo, justo, juiz, que vai cumprir a sua palavra. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara. Deus quebra galho? Quebra. De amendoeira. Para zelar pela palavra dele. Não, verdade, cara. Os caras não querem ensinar isso. Aí tu perguntou lá, que eu não te respondi. Como é que teus discípulos lidam com isso? Cara, tá todo mundo feliz da vida, porque tá na trincheira, sabe que tá apanhando, sabe por que tá apanhando e sabe que não deve reclamar. Andar para trás, cloro, elemento corrosivo do ato de amor. Reclamou, vai dar ruim, vai ficar pior. É porque hoje, pastor, as pessoas procuram a igreja domingo à noite. Tô brincando, falando aqui do zoado amigo aqui. Não, mas as pessoas procuram a igreja domingo à noite pra receber uma palavra de vitória. Exatamente, do bem-estar, de você sair do jeito que você tá pra você se transformar numa pessoa melhor. Assim, ó, não confronta o cara, pô, você tá errando, cara, você tá em pecado. Entendeu? Quer ver só uma coisa importante? Então o cara tá cômodo naquela situação, pô. Não, imagina que é o seguinte, olha só, hoje o açúcar, imagina o seguinte, ó, o açúcar, o refrigerante, o carboidrato ruim, o embutido, o enlatado, coacervante, né? Tudo isso é inflamatório. Doença, processo de inflamação. Ansiedade, inflamação. Depressão, inflamação. Pânico e inflamação. Gente, insônia, inflamação. Pensamento acelerado e inflamação, tudo ligado à microbiota intestinal. Então, microbiota intestinal é algo que nós começamos a pensar nisso não tem 2 décadas. O intestino como cérebro é agora. 500 bilhões de neurônios, não tem 15 anos isso. Agora, na pandemia, descobriu que o coração é outro cérebro, 40 mil neurônios, o cara pensa. E ainda descobrimos mais, os 2 funcionam independente do cérebro, do hemisfério direito e esquerdo e neocórtex cerebral. Aí descobrimos que o nervo vago aqui atrás é a ligação direta com o intestino. Meu Deus, quanta coisa nós estamos descobrindo que a gente não sabia. Você tem uma ideia, eu estudei em Cascadura, no Arte de Instrução, um colégio que já não existe mais, era referência na época. E aí eu com 10 anos, o cara me apresentou o intestino. Pum! Eu olhei e virei professor e falei, professor, isso parece um cérebro. Meu Deus! O cara, tu tá vendo o quê? Eu falei, tô vendo um cérebro. Isso é um cérebro. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, não, olha aqui. Olha como é que ele é. Olha o formato, olha a maneira como estão os sucos. É igual o cérebro. Resultado, né? O camarada me ridicularizou diante da turma, é isso? E
4 décadas à frente. Eu estava certo. Ele perdeu a chance, como biólogo, né? De repente ser um Nobel. Não, e eu pegar uma casquinha do Nobel do cara, porque eu fui o cara que viu a lâmpada, né? Meu Deus, o cara viu a lâmpada. Você compreendeu? Então, na realidade, né, nós estamos aprendendo agora quem somos. Nós tivemos lá o projeto Genoma, que a gente mapeou a parada toda, e agora a gente está vendo que até o lixo, que a gente pensava que era lixo, não é mais lixo. E que tudo está interligado e que essas coisas estão interferindo no nosso funcionamento. Você vê hoje, nós temos uma filosofia, né, de medicina integrativa batendo de frente com a medicina alopática. Por quê? A medicina alopática está baseada em medicamentos que geram efeitos colaterais, que são drogas que, na maior parte das vezes, elas não conseguem equalizar o problema de origem, mas ainda vão gerar desdobramentos. É o meu caso na área da psicologia, né? Eu canso de pegar gente com 12, 15, já peguei com 26 medicamentos por dia. É complicado. Cara, tu imagina, isso é um cativeiro, né? Essa pessoa está prisioneira. Ó. Tem gente que para começar o dia tem que usar uma Ritalina, disjuntor bioquímico. Tem que passar o dia com Rivotril, que é um estabilizador químico, e terminar o dia com Zopidem Stilinox, que é outro disjuntor, que é um outro disjuntor químico. Quer dizer, essa pessoa está vivendo que tipo de vida? Né? Ele não quer entrar em contato com os seus conflitos. Então, os meus mentorados, né, os meus discípulos, eu coloco todo mundo diante do seu conflito. E eu já arranquei pessoas de 26 medicamentos em menos de 30 dias que usava 20 anos de medicamento. Olha só, 20 anos a pessoa era prisioneira. E aí, quando você levanta o histórico, tudo começou com uma crise de ansiedade. E o que é ansiedade? Elevação do cortisol, ok? Alterando, né, por causa da bendita adrenalina, por causa da melatonina, que altera a dopamina, que é a do humor, que vai alterar a serotonina. Aí babou geral. É isso que está acontecendo. Aí você não resolve o teu conflito com a tua mulher, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu pastor, com o padre, com o vizinho, e tu se droga. Ou você se droga com a comida, ou você se droga com a bebida, ou você se droga com a droga, ou mete álcool, ou mete refrigerante. Mas uma coisa é certa, você não quer resolver o problema. Você quer viver drogado. É verdade. É isso. Doutor, te fazer uma pergunta aqui. Essa questão que o senhor está falando de que novos estudos, né, novos conhecimentos sobre a própria origem do ser humano. E você acredita que antigamente tinha esse conhecimento, os povos, e se perdeu ao longo do tempo, ou realmente é um descobrimento? Porque, por exemplo, nós temos alguns mistérios. A Bíblia fala de pessoas que viviam 100, 500 anos, 800 anos. E hoje a gente vive no máximo aí bem, sei lá, 80, 90, não chega a 100 legal. Então, alguns mistérios que parece que antigamente as pessoas tinham mais conhecimentos ou condições mais favoráveis para se desenvolver, que ao longo dos anos foram se perdendo. Qual a tua opinião? Na realidade, isso aí, nós temos que falar dos livros apócrifos. Um dia desse eu posso voltar só para falar dos livros apócrifos em cima disso. Nós temos, né, muita coisa que foi retirada do contexto, né? Até porque é mais fácil a gente trabalhar com a narrativa negacionista, né? Que é o momento atual, inclusive, né? Hoje a gente vive o negacionismo de tudo, cancelamento de tudo, exclusão de tudo, né? E a ciência hoje não é mais a ciência inteligente, ela é uma ciência tendenciosa, né? Então ela é direcionada ao interesse de alguém ou de alguns dentro do processo econômico global. Então, nós estamos perdendo a condição de sermos independentes para nos tornarmos totalmente dependentes de uma gestão que vem com a ideia de que, de fato, agora nós já não precisamos mais de ninguém para trabalhar. Olha que eu estou dizendo que isso é grave, né? Inteligência artificial e robótica. Eu estou dizendo que a gente não precisa de mais ninguém. Até a galera de TI agora ficaram ameaçados porque o chat GPT, o GPT, foi lá e conseguiu criar linhas de algoritmo. Eu sou designer gráfico, eu tô vendo que já criaram inteligência artificial. Os caras fazem a arte, daqui a pouco eu perdo meus clientes. Com certeza, não, veja bem. Se você tiver talento e criatividade, você vai se manter, que é o caso dos artesãos. Os artesãos estão aí. Verdade. Nós temos muitos artesãos? Não.
Não, mas nós temos pessoas incríveis que vivem de artesanato, são artistas plásticos, que pintam, isso vai continuar existindo. Só que isso é um grupo o quê? Diminuto. Se você pensar, esse grupo é o quê? Pequeno. Então, a necessidade de mão de obra desapareceu. Agora, 2023, alguém vai nos ouvir daqui a 100 anos isso, né? Então deixar registradinho para ele, ó, agora, 2023, entrando na tecnologia 5G, até o ano 2028, nós vamos perder metade dos empregos que nós conhecemos. Isso é a primeira onda de impacto, tá? 2028, começa a segunda onda de impacto em 2030, porque nós vamos ter agora o 6G entrando. Nós vamos perder mais metade dos empregos que ficaram. Vai desaparecer. Quando chegar em 2040, nós vamos ter 10% dos empregos que nós conhecemos. Aí alguém, né, vai dizer, mas surgiu coisas novas. Verdade. Para alguns. Para alguns. Para todos, não. Então, não precisa ser gênio para poder saber que eu tenho uma crise social. Por isso, inclusive, agora, na reunião dos banqueiros, que aconteceu na Suíça, hoje é dia 7 de julho, 6 de julho. Então, você vê, dia 4 e 5, o pessoal estava reunido na Suíça, não 4 e 5 não, 3 e 4. 3 e 4 na Suíça, os banqueiros, para definir como o sistema econômico global vai funcionar. E, para surpresa minha, hoje já me mandaram informações falando sobre a moeda no sentido de termos agora uma remuneração universal para quem não vai trabalhar, um bolsa tudo, para que o indivíduo possa trocar. Não, uma renda básica. É, uma renda básica para o cara poder trocar por ração de, agora, inseto. Que, se você pesquisar, a base dela é barata. Mas isso já é dito. Nós estávamos ontem aqui conversando, a gente estava comentando isso ontem, sobre essa questão da tecnologia. Inclusive, qual foi a farinha do salgadinho? Ela vai... Porque já tem farinha de inseto aí rodando por aí. É o que chama geração dos inúteis. Muita gente não vai ter emprego, não vai se adaptar, e já se falam nisso, dessa questão da renda básica universal. Renda por básica isso a liberação do canabidiol para todo mundo. Né? Esse primeiro impacto... Alemanha estava com problema lá, grave. Primeira coisa que fizeram, já liberaram o acesso ao cannabis. Por quê? O cannabis joga você, né, diante dos hologramas numa realidade diferente da realidade que você está vivendo. Então você vai passar ou não para a eternidade bem ou bem mal em cima desse efeito que está sendo criado. Não existe algum... Tudo isso é um preparo para o governo do anticristo, de forma de escravizar as pessoas? Olha só, isso aí, né, vale um papo, né, só sobre isso, né? Se você pegar o livro de João, né, 1 João, né, capítulo 2, logo no iniciozinho dele lá, se eu falo a memória, acho que é o versículo 6 ou 7, ele vai falar que o espírito do anticristo já é manifesto e muitos já se têm feito como anticristos. Então, se a gente olhar a história humana, né, a gente tem que voltar lá em Babel, lá em Nimrod, lá em Semiramis, né? E se a gente quiser voltar um pouquinho atrás, a gente chega lá em Caim e vamos chegar lá atrás em Eva e Lúcifer no Éden, né? Mas aí eu vou pegar de Babel para a gente não estender muito. Lá em Babel, né, o bendito do Nimrod, Deus Sol, Deus Tammuz, o cara que é comemorado no dia 25 de dezembro, né, é o aniversário dele, né, de Nimrod, ok? Incorporado ao clero cristão, ok? Dentro da passagem, né, do equinócio, é isso? Da mudança de estação, olha só que gracinha. Né? O bendito do pinheiro, né, que era onde Semiramis ia lá e pendurava os testículos de bebês, que são as bolinhas que colocam nas árvorezinhas em dezembro. Caralho, que loucura. Rapaz, vocês não sabiam disso? Meu Deus! Rapaz, onde é que vocês estão vivendo, cara? Onde é que vocês estão vivendo, cara? Que país é este? Tem Renato Russo aí para colocar, cara? Mete Renato Russo aí. Que país é este, cara? Pelo amor de Deus. Então você vê que nós... Vamos lá. 1600. Começou a escravidão, não começou? A partir dali, o clero católico, né, em especial a Alemanha, criou o conceito do bendito ovo de Páscoa e botou o coelho
e colocou o ovo de galinha pintadinho para poder ser o sinal da Páscoa. Foi o acaso? Tu acredita em acaso? Acredito que não. Pô, os caras pegaram um sacrifício de sangue, transformaram em chocolate, pegaram, né, o cordeiro pascal, que é sacrificado, e transformaram no coelho saltitante. E todo cristão, aspas, a maioria acompanha a tradição pagã. Tradição pagã. A mesma coisa aconteceu com o 25 de dezembro. É paganismo. Tanto é fato que as pessoas têm no espírito da noite angústia. Observa isso, como é que é angustiante. A maioria das famílias passam por momentos de angústia e é comum os problemas, não é isso? As confusões, as brigas que acontecem nesse período. Porque é uma invocação, é uma celebração a uma entidade maligna, Nimrod. Então essa questão de que a gente vive hoje, desse controle, já começa aí. Sim, porque isso começou a ser trabalhado a partir do século XVII. Aí se você olhar a movimentação que acontece na França com a revolta do proletariado, que parece um pouco com o que está acontecendo agora, só que agora são crianças, né, que resolveram quebrar tudo e o governo botou na conta do videogame e do TikTok. Olha só. Macron foi falar que está na conta do videogame e do TikTok. Tá? Ele quer cancelar isso dentro de França, tá? Sabendo que a questão que envolve o videogame realmente é muito complicada. Eu vi o videogame chegando, né? Tinha o come-come que comia e não engordava. Depois veio a fase do mata o chefe, e eu era o chefe. Meu Deus, estão querendo matar o chefe, né? Agora, né, apareceu o GTA, atropela o velho, meu Deus, mata o padre Jesus. Falei, meu pai, estão matando todo mundo. Nós vimos isso acontecer, inclusive. A parada é tipo GTA, se você olhar a maneira como aconteceu até aqui, esses últimos 6 dias na França, é sinistro o que aconteceu ali. Então você percebe que você tem as pessoas descontroladas. Foi ondas eletromagnéticas, foi o grafeno, quer dizer, o que explodiu? Agora detalhe, esses garotos ficaram virados na rua 6 dias, ou eles iam lá, aprontavam e voltavam para casa? Cadê os adultos? Cadê os pais desses garotos? E agora que os garotos foram recolhidos pelo sistema, os pais vão atrás? Aí eu vou te dizer o que vai acontecer. Os ursos vão atrás dos seus filhotes. E aí a gente viu a Suécia, manifestações, né, da galera queimando a bandeira sueca. A resposta sueca foi rasgar e queimar o Alcorão. Isso vai acabar bem ou mal? Muito mal. Só que a gente vê a Bíblia sendo rasgada e queimada, e o cristão, ele se mantém, né, inerte diante disso. Olha só que gracinha. Então você tem o clero do Islã totalmente ativo e o clero cristão totalmente inativo. Você tem o discurso do Putin dizendo que o clero cristão, né, ele de fato é infiel àquilo que seria Deus, família e moral. Será que Putin está certo? Você acredita que o cristianismo tinha que ser mais incisivo? Eu creio que o cristianismo atual, né, ele precisa se converter. Nós estamos na fase das virgens loucas, né? Então está todo mundo fazendo farra, congresso, festa. Nós estamos aí diante, né, de problemas graves no agro. Nós devíamos estar criando, vocês aqui na cidade de vocês poderiam ser preceptores de um núcleo de acolhimento humano, que eu venho chamando de churchonal, da Igreja do Agora, núcleos de empreendedorismo comunitário, criar empresas mistas, numa parceria pública-privada com a prefeitura, pegar áreas da prefeitura, né, que estão abandonadas e já começar a plantar, já pensar em criar algum tipo de proteína, né, botar peixe para ser criado, porque nós vamos viver dias de carestia e de falta de alimento. Isso é fato. Não precisa ser gênio, nem precisa ser economista e nem precisa ser geopolítico. Eu só estudo isso há 4 décadas, né? E agora eu estou vendo tudo o que a gente lá atrás pensava em cenário se transformando em realidade. Você vê, ó, a economia americana, né?
a economia mais endividada do planeta. Os americanos agora rolaram a dívida deles, não é isso? Não empurraram a dívida deles? O que acontece? O dólar fica forte ou fraco? Fraco. Como é que está o euro? Quebrado. Ok? Como é que as nossas exportações vão sair para quem não tem dinheiro para se manter? Precisa ser gênio? Precisa ser economista? Precisa ser matemático para saber que essa conta vai ter problema? Porque nós não usamos isso no mercado interno, né? O mercado interno nosso ele é muito mal assistido, fato. E na sequência você tem o problema agora do mercado externo não consumir, porque ele simplesmente está sem recursos. Essas crises políticas e econômicas que o senhor está falando, vai levar ao fim do dinheiro que a gente conhece, o papel? Essa foi a reunião agora na Suíça, né, em cima desse processo. Eu já ouvi, né, algumas pessoas, né, entendidas no assunto. Né, o período seria 2025. Né, recentemente o mandatário do país falou sobre isso, inclusive também, de nós termos aqui, né, o conceito da URSAL e termos uma única moeda circulando no continente em cima disso, né, e isso é irreversível. A religião única... O Papa atual, né, o Francisco, foi lá em Dubai e inaugurou o templo. Nós já temos o templo da região única, foi agora em janeiro, né, inaugurado em Dubai. Nós temos um templo onde você pode praticar o hinduísmo, o zen budismo, o budismo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, a parte judaica, todo mundo junto lá. Então isso já aconteceu, já é real. Isso já é real, né? A Bíblia, ela é um livro que precisa ser reescrito, né? Eu já tenho informações que já foi reescrito, né? E que ela já vai ser apresentada à população, a nova Bíblia, né? Inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Olha que gracinha. Os erros que a Bíblia traz. Então já corrigiram os erros que a Bíblia traz. Suprimiram textos, colocaram textos. Então, né, quem comprou Bíblia, comprou Bíblia. Né? Daqui a pouquinho você não vai mais comprar Bíblia. Então, sugiro que você faça estoque de Bíblia. Mais do que isso, sugiro que, inclusive, você leia a Bíblia e guarde a Bíblia, porque daqui a pouquinho vão te convidar a você entregar sua Bíblia, inclusive. Por quê? Porque ela fala de uma relação do homem com um criador, aonde esse criador desaprovou a conduta desse homem. Meu Deus! Olha só. Então eu não quero saber que esse cara pode me matar. Eu não vou morrer. Eu não quero saber que ele vai me jogar praga. Eu vou resolver as pragas todas. Eu vou mudar o processo genético, eu vou mudar o processo da natureza. Eu vou até os portões dos céus para me mostrar na condição de quem se rebelou contra ele. Elon Musk disse que está liderando uma rebelião até o portão dos céus. Olha só. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O que é mais louco é a gente perceber que a galera dormiu. Eu me sinto acordado numa festa rave, 3 horas da manhã, na lama, o bar pegando fogo. Meu Deus! E o rastilho já vindo para queimar a galera que tá ali e tentando tirar um cara de lá, tentando tirar outro cara de lá, e ele quer ficar na lama. Meu Deus! Essa cartilha que o senhor está falando aí é uma cartilha dos finais dos tempos, segundo a Bíblia. Tu dizes, né? Porque na realidade você já sabe que houve uma inversão do polo da Terra. Né? Polo magnético, você está falando. Já, o polo magnético já inverteu. Né? Nós por isso que o tempo está tão rápido? Nós estamos com alteração nas marés. Isso foi determinante na época dos dinossauros, a alteração das marés. As nossas marés já estão alteradas. Ok? As correntes marítimas também já estão sendo alteradas. Ok? Tudo isso já está acontecendo. Né? O planeta está se movimentando de uma maneira que antes ele não tinha se movimentado. Ok? Aspas. Aconteceu no período dos dinossauros. Né? Nossa raça, ela é historicamente extremamente frágil. Né? E a coisa é tão interessante, né, essa questão de fragilidade, que se você olhar o livro de Obadias, Malaquias e Zacarias, eles vão falar de Deus pegar o ser humano no interior da terra, e nós ainda não fomos lá.
termos cidades debaixo d'água. Você sabia que tem registro falando sobre isso? No fundo do mar, que ele vai pegar. E nas estrelas. Então nós temos 3 lugares que o ser humano vai adentrar ainda, né? O centro da Terra, debaixo d'água e nas estrelas. Ok. Eu creio que no máximo... Pra lá, hein? Não, eu creio que no máximo, né? Mas a China chega antes. A China já falou que mete a base dela na Lua em 2030. Ela está 150 anos à frente dele, cara. Ela vai botar essa base lá, não tenho dúvida disso. Mas eu ia dizer o seguinte, nós estamos aí, talvez, né, no máximo, até 2030, de descobrirmos Atlantis. E aí a coisa vai ficar grave pro gravíssimo. Descobrir? Descobriu. pastor? Porque isso, cara? esconderam da população, né, cara? Esconderam. A verdade não é dita. A verdade, né, ela é omitida. Tá certo? Né? Por quê? É mais fácil você dominar um ignorante. É mais fácil você dominar alguém, né, que foi castrado. Né? Para que a gente castra animal? Para ele ficar dócil. Como é que está o ser humano? Como é que está a geração de vocês? Sendo castrada. Observa isso. Vocês estão passando por castração psíquica, castração bioquímica, castração na área alimentar. Tudo isso está acontecendo com a geração de vocês. Você compreendeu? Então, observe que eu sou um velhinho mais ativo do que um garoto de 17 anos. Meu Deus! Eu faço 27 km nas montanhas, os guri não andam 3 quilômetros. Jesus! Quer dizer, e ainda faço sexo. Meu Deus! Não, verdade, não é propaganda enganosa. Fala com a tenente, cara. E aí, olha só, e sem usar azul, sem usar verde, nem roxo. Caramba! Nem vermelho. Mas tá dala, né? Tá dala. Não, Né? rapaz, Tá bravo. pé de galinha mesmo. Ninguém quer comer pé de galinha, cara. Ô, pode- Ninguém quer comer pé de Ô, doutor, galinha. fala mais sobre esse do Atlantis. Atlantis é um negócio sério, cara. Sério. Não, mas você tá falando figura tipo de linguagem ou tá falando real mesmo? Não, tô falando em real, tô falando em tecnologia de ponta, tô falando em tecnologias que ajudaram a fazer as benditas das pirâmides, né? Tanto na América Central, América do Sul, quanto lá no Egito. Né? Nós estamos falando de um monte de coisa que é fato, que é real, e que na realidade, né, se escondeu do homem comum. Tá certo? Né? Quem estudou, né, o cara que chega no nível, né, de um doutorado, um pós-doctor, a galera tem acesso a muita informação. Tanto é fato que Jesus diz o seguinte, essa galera dificilmente vai se converter. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Né? O reino dos céus ele vai se manifestar para quem? Para quem é igual criança, para os simples, para os puros. Né? Quanto mais você estuda, né, mais você vai se afastando dos princípios. Essa que é a grande verdade, tá certo? E isso é muito complicado. Tanto é que nós temos poucos letrados que se convertem. Eu sou um dos poucos em cima disso. Acho que se a gente chegar hoje no país, né, e encontrar, vou ser bem otimista, 10 mil letrados que professam algum tipo de fé cristã é muito. Sim. Tu compreendeu? Então, né, é um grupo muito restrito. E em cima a ciência disso, não né, evidencia Cristo, não? Na realidade, a verdadeira ciência provém de Deus. Né? Provérbios 1, 2, 3 e 4. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? Entender, conhecer, discernir para ter bom senso, para desenvolver inteligência emocional, cognitiva, espiritual e sobrenatural. As pessoas querem aprender isso? Não. Aí eu ensino para o meu discípulo. Leia o livro de Salmos, 3 vezes em voz alta, que trata das feridas da alma, vai tratar ansiedade e depressão sem medicamento. Você usa o livro de Provérbios para tratar o caráter e você ser uma pessoa mais íntegra, mais ética e moral com você, porque você tem que amar o próximo a si mesmo. Se você não se respeita, se você se destrói, se você é um suicida em potencial, comendo aquilo que te faz mal, bebendo que te faz mal, se drogando, como é que você pode amar alguém? Como é que você vai dizer que ama o teu companheiro, a tua companheira, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe? Você não ama. Por isso que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3 de uma geração cruel, sem amor aos bons e respeito aos pais. Ela já está entre nós. Compreendeu? Isso já está acontecendo. Doutor, essa questão de Atlantis, da própria pirâmide, então certamente você acredita que realmente tinha conhecimento que foi limitado da gente, né? Olha só. A própria pirâmide, a criação dela era um local de muita concentração de energia. Tinha a questão da ponta do dela plasma, que, né, que foi roubado. Tem muita gente falando em plasma, as pesquisas sobre plasma, né, a própria questão da quântica, o processo vibracional de ondas. Né? Eu estudo quântica desde 1986.
né, física quântica, né? Eu faço parte de um dos primeiros grupos de quântica no país. Então, na realidade, o que acontece? Né? Eu esperei muito para ver tudo que eu estou vendo. Meu Deus, Deus é bom. Quando em 70 eu li na Bíblia, né, que todo olho ia ver e todo ouvido ia ouvir, isso não entrava na minha cabeça. Hoje está nas minhas mãos. Sim. E daqui a pouquinho só vai estar nos meus olhos, porque eles querem meter um chipzinho na cabeça da gente e você simplesmente vai acessar o mundo virtual dentro de um conceito de metaverso e de multiverso. Black Mirror. Okay? É isso aí. Então, dizem que quem acessa o metaverso tem uma experiência absurda que quando volta ao normal... Não volta ao normal. Eu tava vendo aquele Sérgio, o Sacana, eu acho, comentando sobre isso. Falou, cara, quem acessa o metaverso hoje porque você tem um tráfego de informação extremamente rápido e você tem a sensação de estar dominando tudo. Compreendeu? Olha só, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Sim. Então significa que tem uma galera que foi feita antes de nós que não era a imagem e semelhança de Deus. É só você ler o capítulo 1 devagarzinho. Você vai ver o ato de criação, fica muito claro, né, de que outros foram feitos. Inclusive, no 4º dia fala em exércitos. Está no plural. Dá uma olhadinha lá na tradução. Está lá no plural. Não, rapaz, o pessoal lê Bíblia igual gibi, cara. Sim. Seriam quem, pastor, né? Esses outros aí? É uma boa pergunta. Olha só, em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus estiveram com a filha dos homens e nasceram o quê? Lembra disso? Lembra desse texto? Nasceram os nefilins. Mas só os nefilins? Não. Está escrito o seguinte: e os outros? Quem são os outros? Reptilianos. Tu está dizendo. Tu diz. Mas lembra dessa série, Os Outros? Né? Lembro. Eu assisti aquilo tudo com meu filho, cara. Caramba. Quase entrei em desespero no final. Falei, meu Deus, é uma Matrix. Cara, no final, aquilo foi terrível. O final foi horrível. É igual Game of Thrones. Eu também assisti aquele trem todo. Meu Deus do céu. Pô, querendo que alguma coisa boa acontecesse. Falei, meu Deus do céu. Mas isso já é uma preparação, né? O conceito de Matrix, né, é justamente colocar você no exercício de um processo alucinógeno, hipnótico coletivo. Olha o que tem acontecido nas raves. Mas você acredita que esses outros... Os hologramas... Esses outros estão entre nós até hoje? Sim. Vamos lá. Quando a gente vê uma manifestação, né, ela é, segundo o meu amigo Reverendo Maciel... É isso? Já vou falar em Reverendo Maciel? Não. Não? Pô, devia. Esse cara é referência. 96 anos e não morre. Não morre. Lúcido, né? É o cara que toca, né? Como é que é o nomezinho da entidade dele ali de Realengo, rapaz? Como é que é o nome? Agora me fugiu o nomezinho, mas daqui a pouco a gente lembra. Mas Reverendo, né? Ele é a referência do meio gospel. Ok? É referência. Né? Inclusive é a pessoa que mediou o conflito na época entre Paulo Leiva Macalão e os Ferreira para a constituição do Ministério de Madureira. Só para você saber quem é o cara. Tá? Esse cara voltou da Segunda Grande Guerra, o cara é uma figuraço, né? E o reverendo disse uma vez, eu pregando lá no grupo dele, eu falei sobre manifestações em pastor. Ele falou, Alex, pastor não manifesta. Pastor tem anomalia. Eu falei, beleza, aprendi então. Então é anomalia. Então, nós temos pastores anômalos entre nós, porque né, no grupo que eu fazia parte de libertação, um pouquinho antes de eu chegar no grupo, um pastor anômalo se apresentou, flutuou, deu uma voz de comando e metade da igreja caiu manifestada. Que isso? Estou te falando, cara. O grupo que eu fazia parte eram 27 manifestações por culto. Por culto. A gente recebeu uma média de 400 pessoas, 27 manifestavam sempre. 27, 30, 35. Caramba. Esse era o número. Né? Então você vê. E ali eu comecei a perceber que nós tínhamos um problema na alma. Doença da alma, porque a galera que estava anômala, né, eram tecnicamente cristãos. Não eram ímpios. Tu entendeu? Sim. Né? Eram cristãos. Né? Quando muito, 10% deles desviados. É isso? Porque aí o camarada abriu a brecha,
alguém entra para ocupar. A verdade é essa, né? Você está fazendo a coisa errada, sabe que está fazendo a coisa errada, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Não tem cobertura. Oséias 4:6, né? O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Mas a parte B é terrível. A parte B desse versículo diz o seguinte: porque você rejeitou o conhecimento, eu vou te rejeitar, você não vai ser mais sacerdote diante de mim, ok? Então não tem cobertura espiritual, não tem mais tola, não tem mais nada, e eu vou me esquecer dos teus filhos. Meu Deus, vai sobrar para as crianças. Quem faz isso, Alex? Deus. Eu não quero esse Deus. Você não entendeu, ele já te rejeitou. Percebeu? Por quê? Porque você sabe o que é certo, Hebreus 10:26. E você deliberadamente está fazendo o quê? O errado. Não tem sacrifício possível. É por isso que eu estou liderando um resgate de 40 milhões de almas desviadas no Brasil, para o conceito churchional. Por quê? Esses caras, eles viram que o sistema está falido. Esses caras estão questionando se dá dízimo, se dá oferta, se a liturgia está certa ou está errada. Cara, esses caras têm que voltar para a coinonia. Eles têm que voltar para o reino. Compreendeu? Sim. Então, se o problema é bandeira, tem bandeira. Churchional, igreja do agora. Comeu, não leu, o pau comeu. Vamos para casa agora. Papai está com a vara, está com a açoite, vai arrebentar todo mundo. Não queremos pagar nada. Show, vamos usar a tua casa, meu irmão. Vamos usar a tua luz e a tua água. Você entendeu? Bota o teu salgadinho lá e a gente vai comer. Agora, se nós vamos nos reunir e alguém tem que pagar a conta, como é que paga a conta? Fala pra mim aí, cara, como é que paga a conta, meu irmão? Então é muita hipocrisia, né? Hipocrisia? Muita hipocrisia. Mas tu quer ar-condicionado, tu quer sentar bem, tu quer som, tu quer... Pô, então, meu irmão, tu paga, cara. E tem que pagar. Então, é isso que se criou uma linha limítrofe e permitiu os lobos, os prevaricadores, né? Os porcos, os cães. Então, tudo isso está no nosso meio, né? Eu sou muito amado. Tu já sentiu que eu sou um cara muito amado, né? Eu sou muito amado. Tem uma galera que me curte de monte. Os caras ficam assistindo tudo que eu faço, só não aparece, mas os caras curtem. Mas não é verdade, porque, cara, eu virei João Batista. Tem gafanhoto aí? Tem gafanhoto aí? Tem mel aí na parada? Porque, cara, pô, tão de brincadeira, cara. E agora não tem mais tempo, Lucas. Percebeu agora a parada? Nós estamos a 15 minutos jogo de basquetebol. 15 minutos do segundo tempo. O técnico, o Espírito Santo. Gente, vem aqui. Bola de 3 pontos, entra no garrafão, enterra a bola, toma no ataque. Não deixa chegar no meio de campo. Meu Deus. Tu tá vendo alguém jogando assim? Difícil. Não. Né? Cara, eu tô recrutando o Esquadrão Águia. E aí Deus está me mandando feiticeiro, feiticeira, mago, bruxo, bruxa. Está tudo vindo para o esquadrão. Caramba. E nós vamos levantar, até o final do ano, 150 churchionals no mundo. Esse pessoal que chega até você, bruxo, feiticeiro, é uma galera que tem conhecimento do mundo espiritual. Do oculto. E sabe que Cristo é acima de tudo, é o Criador. Por que eles ficam tanto tempo servindo aos senhores? Qual é o motivo? Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu me aborreci com a instituição e esse aborrecimento me levou ao desvio. Esse desvio me levou a práticas, né, de esoterismo. Eu fiz iniciação, inclusive, em cima disso, né? E na época, né, eu acreditava piamente na condição de quem agia dentro do conceito A, que eu estaria combatendo o conceito B. É o engano. Né? Então você é levado pelos teus olhos, pela tua escuta, pela tua concupiscência, pela tua carne inflamada, a acreditar no holograma. Na realidade está sendo projetada. Até a hora que Deus foi gentil comigo e deu o basta. Me arrebentou todo. Eu fiquei 210 noites sem dormir. Um guerrilheiro, que é a minha formação, aguenta 40. Né? Eu fui treinado para até 40, eu fui a 210. Você ainda vai virar livro. Eu fui a 210. E aí na 210ª eu perguntei. E aí ele me respondeu. Eu perguntei de novo, ele me respondeu de novo. E cá estou eu, cumprindo agora, né, por livre e espontânea vontade, o recrutamento que me foi feito. Se eu sair para a lateralidade que eu vejo a galera aí,
né? Não tem uma lateralidadezinha, né? A galera está na direita, uma galera está na esquerda, uma galera está no centro, né? E eu não tenho direito disso. E desses que chegam até meu o chamado, ultimato? porque o meu chamado, cara, se eu fizer qualquer coisa dessa, né? Eu sou recolhido do planeta e mal. Eu tenho essa consciência. E desses que então eu chegam tenho que andar para cima, olhar só para cima, para o alvo e fazer a missão, que é recolher as almas, né? E essa church... Não, é isso. É isso? É isso, é esse projeto de recolhimento, porque o Titanic deu ruim. Afundou. Nós estamos com alguns barquinhos. Eu estou juntando barquinhos para recolher pessoas que estão dentro d'água. Ô, pastor, vai dar para recolher todo mundo, Lucas? E desses que chegam até vocês, esses feiticeiros, esses bruxos, a grande maioria vem dessa experiência também? De que passou por tem traumas? muita gente assim. É. Porque, infelizmente, a instituição, ela fere pessoas, a instituição. Nós temos que separar o conceito de igreja de instituição. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja sou eu aqui, vocês aí, mas a galera da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Chile, da Argentina, da Nicarágua, de Guatemala, não é isso? De Cuba. Então a igreja está espalhada na China, na Rússia. Essa é a igreja. A igreja é isso, né? A igreja não é as bandeiras. Ok? As bandeiras são instituições. Então nós temos problemas ligados ao processo das instituições. São crises institucionais. Alex, tem certeza? É só olhar lá no princípio. Olha só, o princípio era o catolicismo. Do catolicismo saiu os ortodoxos, ano de 1100. De 1100, 1500, 400 anos depois, me sai Lutero. 20 anos depois, me saem os anglicanos, depois os episcopal, depois os metodistas, depois os presbiterianos, e hoje no Brasil, 33 mil denominações e a cúspide de Jesus. Meu Deus! 33 mil denominações. Um exército todo dividido. Pode subsistir? Tem como subsistir? E se não bastasse, resolvemos pegar, né, o que foi o último pleito político e transformar num circo gospel. E aí, Verdade, olha o resultado verdade. que está aí. Né? Nós temos agora o nome de Deus sendo blasfemado, Romanos 2, por causa do nosso péssimo testemunho. E é verdade. E é verdade. Não, é terrível, terrível. Olha só. Aprendam uma coisa comigo. O problema não está na condição de gênero. O problema está no não nascimento mais de crianças biológicas. Pela alteração genética? Claro, alteração genética e a castração dos biológicos, que são vocês. Sim. Se vocês não chegarem até mim, né, na faixa etária que eu estou, né, nós perdemos a geração de vocês, sim ou não? Sim ou não, gente? Perdemos. A próxima geração que vem depois de vocês também não vai avançar muito. E a anterior também não. Aí você me falou, Alex, eu estou com um bebê em casa, eu estou com 2 netinhos em casa. Né? Sim. O teu caso lá é menino? Menina. Menina, então você vê. Então tu tem que entrar no mesmo problema que eu estou agora. Procurar meninos biológicos. Acompanhar o desenvolvimento desses meninos para poder negociar com as famílias um possível enlace lá na frente, para que a tua filha e as minhas netas tenham acesso ao homem biológico. Porque hoje já está difícil, o homem biológico. Né? Que eu sou um representante, né? Eu sou macho alfa, né? Sou macho alfa. Então a condição do macho não é verdade, cara. O macho alfa tem extinção, cara. O meu filho fica doido quando eu dou a voz de comando pro meu pitbull e ele. Eu falei, cara, mas eu sou o alfa, cara. Né? Mas o meu pitbull é grandão, a cabeça dele parece uma anaconda, mas quando eu falo, ele sabe que é o alfa que tá falando. Quando você fala essa questão biológica é pelo que a gente consome. Sim, vocês estão sendo alterados. Né? A abelhinha também deu uma alterada na galera. O lance de Wuhan também, em todos nós. Nós estamos acompanhando isso com essa variação da intolerância à histamina. Então, o que acontece? Nós estamos na ponta de um iceberg. Mas se você pegar o chat GPT e botar em inglês, né, os impactos do amiguinho de Wuhan, tu vai ficar assustado. O que altera mais? Tem Essa muita questão biológica de alimentos, de picadas e tudo mais? Transgênicos da Ou a coisa. doutrinação?
olha só, duas situações aí para a gente poder avaliar. Né? O que a gente chama de doutrinação, né, é o estabelecimento de quê? De ações preconceituosas ou conceitos baseados num processo de que eu mando e vocês obedecem. Ok. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Pelo contrário. O que está escrito na Bíblia é a sã doutrina, que é o direcionamento de um manual de padrão de conduta para que você tenha uma vida plena, próspera, no conceito do Salmo 23, né? De nada terei falta, né? Ele não me faltará, e o Senhor é o meu pastor. Então, Salmo 23, inclusive está lá no meu YouTube, na minha voz, 23 vezes, que substitui a curto, médio prazo a demanda por medicação tarja preta. Eu tenho tirado muita gente com o Salmo 23. O relógio de Salmos que está no meu canal, ele muda a atmosfera espiritual. Eu tenho pessoas relatando que problemas que elas estavam vivendo em família desapareceram, depois começaram a praticar o relógio. Salmo 13, 25, 27, 31, 86, 88, 15, 9, 1, 20, 18, nessa sequência. Até o 88 o cara está com problema. No 15, você descobre quem vai ao 9.1, o refúgio. E no 20 é a preparação para o 18. Tu compreendeu? E essa sequência foi me dada quando se abriu o portal que justificou a virada do país na condição atual. Porque nós tivemos uma transição que aconteceu por causa da multidão das nossas iniquidades. Nós entramos em juízo por falta de juízo. Essa que é a grande verdade. Compreendeu? Nós estamos em juízo. E ninguém vai sair do ato de juízo sem humilhação. E não adianta individualmente. É coletivo. Individualmente você consegue se proteger do problema. Mas vamos sofrer todas as consequências do coletivo. É um problema como nação, não é só uma região específica, não? É, boa pergunta. Se você olhar, né, a Europa, você está vendo que a Europa toda está sofrendo. Sim ou não? Sim. Se olha a África toda, ela está sofrendo, sim ou não? Sim. Se olha a América Central, com exceção da Guatemala, que teve um avivamento lá, acontecendo entre eles, né? Foi algo assim incrível que aconteceu na Guatemala, toda a América Central está com problema. A América do Norte ruiu, acabou. Os Estados Unidos hoje é um lixo. Lixo. O eu é um lixo. Mas é um lixo de tudo. Eles são lixo. Você entendeu? E aí, na condição de lixo, eles querem espalhar mais lixo agora no planeta, né? Vendendo, inclusive, agora semana, mais munição lá para a bendita da OTAN para poder alimentar um conflito global. O que houve na Guatemala? A Guatemala, eles fizeram, né, um processo de quebra de maldição. Lembra da maldição que a gente estava falando? Sim. Né, que aí a gente acabou indo para um monte de assunto. Então você vê, né, o Brasil, né, nós aqui matamos, roubamos e estupramos, ok? Os donos da terra, os índios. Pegamos os africanos, escravizamos e exploramos eles sexualmente, inclusive. E mutilamos e torturamos eles, né? Quando eu digo nós, nossos ancestrais. Sim. Todo mundo que é branquinho, né? Fez algo terrível lá atrás em relação ao processo de quem estava colonizando, sendo colonizador ou sendo um imigrante que aqui chegou. Fato é, todo mundo desfrutou daquilo que foi roubado, ok? E aí eu cresci com a ideia de que ladrão que rouba ladrão tem quantos anos de perdão? Sim. Olha só. E todo mundo questiona o momento atual do país. Não deveria. Porque esse é o processo que nós estamos, historicamente, enquanto cultura, estabelecidos. Não foi assim que foi estabelecido? Lei de Gerson. Lembra do Gerson? Vocês ouviram falar dessa lei? A lei de Gerson é levar vantagem em tudo, né? Então o brasileiro, ele é anti-brasileiro. Você quer saber um povo que é anti ele mesmo? É o Brasil. Né? Então o brasileiro joga o lixo no chão, o brasileiro não cuida, né, daquilo que seria à frente da casa dele como o nipônico, o brasileiro não ajuda outro brasileiro, mas se eu chegar aqui em Paracambi, aí tu, caramba, esse cara é de fora, meu irmão, coitado dele, vamos ajudar o cara.
Vamos ajudar o cara. A língua dele é estranha. Meu Deus! Cara, é desse jeito, meu irmão. É desse jeito. É ou não é desse jeito? É verdade. Aí o cara ajuda o italiano, o cara ajuda o japonês, ele ajuda até o português, ele ajuda todo mundo. Mas ele pega o próprio brasileiro e arrebenta. Dentro de casa, meu irmão. E arrebenta lá fora também, tá? Porque eu Na Guatemala eles rapaziada tinham lá. mais ou menos esse histórico. Pior. Caramba. Inclusive, o cara que assumiu lá, ele tem hoje a maior prisão do mundo. Ele prendeu 40 mil pessoas. Que isso? É na Guatemala? Guatemala. Ah, eu sei quem é aquele branquinho. Não, eu sei quem é um branquinho. Ele... É quase russo, né? Eu tô treinando russo para na hora que os caras chegarem, eu tá muito próximo 40 deles mil aí. pessoas, Foi. Até porque os russos sabem que é descendência viking, né? O negócio é grave. Aquela coluna Wagner foi preparada com 40 mil ladrões. Alibaba Babu! Meu Deus! Alibaba Babu! Os traficantes 40 lá mil. ameaçaram. Falaram que ia matar inocente na rua. Aí ele falou, pode matar. Se vocês matarem, vocês não vão almoçar. Basicamente foi isso. Caraca. Não vai almoçar nem jantar. Ele falou que não tá nem aí por direitos humanos dos países externos. Ele quer cuidar do país dele. Não. Você tem uma ideia, a coluna Wagner, ela é princípio viking, né? Ela é para matar, roubar e destruir. Entendeu? Então eles entram, saqueiam, né? Saqueiam mesmo e estupram. Tu entendeu? A base é essa. Essa é a base. E quando ele recuou da Ucrânia, né? E se concentrou na Bielorrússia, ele se colocou como flecha para poder atacar, né, Polônia, Letônia e Lituânia. Caramba. Olha Doutor, só. perguntar aqui, o senhor fala muito sobre salmos, né? E recentemente isso é uma polêmica. Meu amigo, eu tenho que ir embora. Vamos nós. Pode encerrar Vamos aqui. nós. Faz isso não. Vamos lá. Isso é uma polêmica Vamos lá. sobre salmos e imprecatórios, algo assim. Que o pastor falou de quebrar a mandíbula de Lula, falou que o cristão tem esse poder. Absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha só. Jesus disse para mim o seguinte, olha só. Você tem que dar outra face. Ok? Quando ele vai para a rota da crucificação, via crucis, né? Ele é surrado, ele é humilhado na condição de filho de Deus. Sim. Se não bastasse, né, o bendito do Pilatos vira para ele e disse, eu posso fazer com você o que eu quiser. Aí Jesus olhou para ele e falou, pô, você é bem bobinho. Meu pai te deu esse poder. Você entendeu? E aí Jesus vai na condição sacrificial. Chamada dele para mim e para você. Você vai lá, renuncia a você. Está vendo alguém renunciando a alguma coisa aí? Toma a cruz. Está vendo alguém tomar a cruz? Teve gente até botando cruz de isopor com rodinha, cara. Dizendo que a preferência dele era rir, o problema é teu se tu quer chorar. Cansei de ouvir o pessoal ridicularizar Jeremias, profeta chorão. Só misericórdia, cara. Agora eu olho Lamentações e eu estou lamentando. Meu Deus, meus jovens, as meninas, só misericórdia. Olha só, livro de Jeremias e Ezequiel, nossa realidade. Livro de Oséias, casa com a prostituta. Meu Deus, olha só. Então, na realidade, eu entendo que nós temos pouco tempo para ler Bíblia, pouquíssimo tempo. E aí a mensagem maior do cristianismo, né, é você se entregar na condição de cordeiro para o abatedouro. Isso é cristianismo. Qualquer coisa diferente disso não é cristianismo. Essa que é a grande verdade. Você tem difícil, né? Acaba sendo uma opção de vida fácil? Não, porque ela é baseada no processo de morte, mortificação e de abandono. Jesus chegou ao ponto de dizer o seguinte, ó, quem quiser manter a sua vida vai o quê? Perder. Quem entregar por amor a mim vai o quê? Ganhar. Aí diz, o maior inimigo do homem é os que estão dentro da casa dele. E eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. Você sabia disso? Está escrito isso? Que ele vem trazer dissensão dentro da família. Meu Deus, mas não é o Deus da família? Não, o Deus da família é pagão. O Deus do amor é pagão, é Eros. Então se ensinou algo que não é real para o povo. Você compreendeu? E porque não é real, nós estamos agora com a galera
com problemas dentro, inclusive, das instituições. Apóstolo Paulo, vocês estão tomando a ceia indevidamente. Resultado, muitos que dormem e muitos doentes. Quantos estão doentes hoje dentro da igreja? Quantos estão dormindo? Compreendeu? E pior, nossos filhos se desviando. Filhos de pastores se desviando. Filhos de presbítero, missionário, diácono desviando. Por que os garotos estão se desviando se foram educados no caminho que deveriam seguir? Ah, não, porque o pecado é bom. Não, o pecado é bom é a amígdala. A amígdala está ligada ao hipotálamo, sendo desejo e vontade. Isso é programação de 0 a 7 anos. Então ele aprendeu que pecado é bom com 0 a 7 anos. Essa que é a grande verdade. Salomão diz, tu educa o cara no caminho que deve andar, que nem na idade adulta ele se desvia. Pô, nos nossos entram na faculdade, está tudo desviado, os que chegam na faculdade vão se desviar. Por quê? Porque eles são confrontados na crendice. Se eles tivessem, né, a educação baseada na verdade que liberta, eles não seriam cooptados. Eu cheguei uma vez para o Alex Júnior, meu filho, né, eu falei, olha só, é o Deus do teu pai. Você entendeu? É o Deus do teu pai. E o meu Deus funciona desse jeito. É esse Deus que nós estamos servindo. Compreendeu? Então tem que haver a colocação, né, do Deus de verdade. E o Deus de verdade, cara, é o cara que criou o planeta, que criou o universo, criou a parada toda e que está voltando para um acerto de contas. Você está pronto para o acerto de contas? Essa que é a pergunta, cara, que você tem que se fazer. Porque tu acha que vai ficar mais um tempo. E se tua vida for ceifada? E se na saída desse podcast, né, você tiver um encontro com o Eterno? Ok? E aí, brother? O que tu vai dizer pro Eterno? Pô, chefe, eu tava pensando. Babou, meu irmão. Babou, já deu ruim. E aí o cara não resolve o problema dentro de casa. Aí eu sempre digo isso pra galera, fiquem tranquilos, vocês têm um inferno para resolver. E não vai resolver, cara. E não vai. Não, assiste minha live lá. Eu tenho dito pra galera, ó, resolve o problema, cara. Resolve o problema com o vizinho, resolve o problema dentro de casa, porque agora é núcleo de acolhimento humano, é resistência humana, é resistência da fé, cara. Da fé verdadeira. E a fé verdadeira não é ficar rogando praga. Mas Paulo mandou os caras, né? O cara lá ficar cego, o cara ficou. Foi até citado nesse episódio, tá? Mas qual era o contexto de Paulo? Esse é que é o problema. Quando eu pego um texto fora do contexto, eu crio um pretexto. E pretexto é heresia. E agora, por que ninguém está falando disso? Aí eu vou te dizer por quê. Porque querem que surja apostasia. A apostasia é o quê? O esfriamento da fé. É mostrar que a tua fé é fraca, que o teu Deus é fraco. E o meu Deus é fraco? Cara, o meu Deus me manteve vivo no útero da minha mãe. Minha mãe teve choque anafilático. No 3º mês, não sabia que estava grávida, surtou, quebrou tudo, foi para o hospital, foi eletrocutada. E aí, eletrocutada, viram que estava grávida em 3 meses. Caramba. 3 meses depois, ela me cai de uma escadaria. E eu saio rolando. No 9º mês, eu nasci de fóspedes, violência obstétrica. Fiquei 9 meses sem andar a cama. Os caras disseram que eu ia ficar aleijado, cara. Meus 14 anos, aos 15, eu passei sem de uma cama. O coronel da aeronáutica que me operou me deu 1% de chance porque eu peitei ele. Eu peitei o coronel com 14 anos. De 13 para 14. E aí, resultado, aos 16 eu estou na Força Aérea. Ele é diretor de saúde e assina a minha entrada na Força Aérea. Um aleijado estava entrando na Escola Especial de Aeronáutica, um aleijado ia virar infantaria, guerrilheiro paraquedista. Pô, brabo. Cara, Parabéns. Deus. Não, Deus, cara. Deus. Deus. E o meu pé direito, quando eu quebrei? 10 lugares. 9 parafusos e 2 hastes. Aí disseram que eu ia ficar aleijado. Eu contei a história da perna esquerda. Aí os caras me deram 1%. Tô de pé, cara. Necrosou. Apodreceu. Saiu um parafuso de 1 centímetro e deu ruim. Você entende que 3 tudo meses. isso é pro seu propósito hoje?
Creio que sim, porque eu tenho muitas experiências sobrenaturais. Né? Os meus filhos mesmo são uma experiência sobrenatural. O que eles fazem não é normal. O Alex Júnior não é normal, dá palestra para 6.000 pessoas. Não é normal. Entendeu? Alex, você vai dar o diagnóstico normal? Não. É sobrenatural o que acontece na vida dele. Percebeu por quê? Porque nós vivemos em novidade de vida. Todo dia eu pratico a renúncia de mim mesmo. Compreendeu? Essa que é a questão. Trabalho fácil? Não. Eu estou há 6 décadas dessa maneira. Né? Mesmo quando eu estava desviado antenado. Meu Deus! Porque eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era meu pai, e eu sabia o que ele queria que eu fizesse. E eu, na minha doidice, achei que estava fazendo a maneira certa. Até ele, carinhosamente, me quebrar todo. Jeremias 18, casa do oleiro. Ok? Agora, se o cara quer ser quebrado, tem que ter disposição. Né? Tem que aguentar o tranco. Porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu caí, ele me moeu e ele me levantou. Glorificado seja o Senhor. Então, eu tenho essa consciência, mas eu vejo muita gente que não tem suporte. Teve um cara importante no nosso meio que chegou e falou: Alex, eu não tenho a menor condição de passar pelo que você passou. Eu não tenho estrutura. Então, você que está nos ouvindo, né, você tem que saber se você tem estrutura, e se você não tem, eu creio que é legal você voltar para casa. E se você tem, é melhor voltar para casa rápido, porque aí o pau vai comer. Né? Aquele filho rebelde, teimoso, aquele cara brabo que afronta todo mundo, não é assim? Esse cara vai apanhar mais. Vai ou não vai apanhar mais? Vai apanhar mais. Eu venho de educação nordestina, esse cara vai apanhar mais. Pastor, é para bater? Olha só, quem está batendo é Deus. Por isso a revolta de Deus. Né? Eu acho que eu até vou lançar um livro assim, A Revolta de Deus. Né? Porque o ser humano está revoltado com Deus porque, meu irmão, ele não aceita ser filho do pai dele. Tu conhece gente assim que tem esse problema? Não queria você como pai, não queria você como mãe. Mas, cara, de fato é teu pai e tua mãe. E agora? Aceita. Aí tu quer viver igual o vizinho? Não pode, cara. Não vai dar ruim. É verdade. Doutor, para não estender muito aí, quero agradecer. Porra, o papo foi muito maneiro. Obrigado aí. Sei que você... É impressão minha ou vocês estão com cara de quem apanhou, cara? Meu Deus! Não, foi maneiro. Não. Foi maneiro. Foi bom, né? Vamos marcar pra você voltar com mais calma, mais cedo, que aí... Aí vocês podiam fazer um churrasco, eu vi que tem churrasqueira aí, tá vendo? queimou a carne, né, cara? Queimou a carne. Vamos fazer um sacrifício ali. Ó, é isso aí, mete o cordeiro lá, mete o cordeirinho ali. Vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo. Tem que aproveitar ainda que a gente tá podendo comer os bichos, né? E daqui a pouquinho os caras vão dizer que a gente não pode ter nem os bichos. E esse daí, impressão 3D? Pode comer? Esse não pode comer não, rapaz. É complicado. Esse aí é osso. Complicado. Esse né? vai ser osso. Mas o coração tá batendo no peito do cara. E agora? Caramba. É forte, meu irmão. Come isso aí, nem tá dando jeito não, tá? É forte. Pastor, doutor, como é que a gente segue lá? É no YouTube, né? É, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, né? E agora nesse Instagram, esse trade agora. Trade, isso, Facebook. Lá, Pô, maravilha. Eu entrei no trade ontem, hoje já acordei com 6.000 seguidores lá. Pô, top demais. 6.000 lá, e me pareceu ser uma plataforma interessante, né? Maneiro. A parada lá é uma velocidade absurda, né? Eu senti que a galera, né? E eu que eu sou uma tartaruga digital, só a misericórdia, cara. Eu sou uma tartaruga nesse meio digital, cara. Mas quando eu entro na água, a gente voa, né? Se der chance e o cara parar para me ouvir, tu pode ter certeza, ele não para. O cara que entra no meu canal, ele no mínimo consome lá de 30 a 100 vídeos. Bom. Eu vou me aprofundar lá. Vou Entendeu? aprofundar. Porque eu gostei. Eu fico do lado desse cara aqui, cara. Não, a parada ali É muita coisa errada. Não, a parada ali é séria. Tu vai ver que não tem xixi, minha nega, não tem quebra-galho, vem cá, não tem nada não. O pau come. Meu Deus! É isso aí, é desse jeito. Porque se você entender, né? Você se propõe a conhecer, não é isso? Sim. Né? Se eu entendi o que tu falou, cara, agora eu quero conhecer essa parada. Se eu conheço, eu vou ter capacidade de discernir, que esse é que é o top.
da história. O que está faltando agora é discernimento para esse momento. E é um momento delicado. Você concorda que é delicado? Extremamente delicado. Nós estamos numa nova revolução industrial, que é a quarta, mudanças assim brutais em todos os sentidos. E o camarada que pousar de tonto, de alienado, né? O acaso não vai proteger ele. Exatamente. Exatamente. Só na música, o acaso só na música. Só na música. Pô, eu gosto dessas paradas. Legião Urbana, né? Eu tô para botar uma série de posts com Legião Urbana lá, né? País é esse, quer dizer, botar um monte de coisa assim, né? Botei Radiotáxi agora, semana tem uns 3 dias. Botei lá a Pequena Eva, né? Falei, a Pequena Eva, meu irmão, eu quero uma astronave, eu quero saber como é que a gente corre dessa parada. Aí tá lá escrito, não adianta, eu vou te pegar. Então é melhor ficar com o papai mesmo, ficar da maneira certa, porque aí vai dar certo. Tá Galera, bom? só, você que chegou depois aí, siga a rede do Dr. Alex, vai ser os cortes de conteúdo de Reels, de YouTube, Facebook, TikTok. Siga aí que o papo foi bem bacana e a gente vai botar minutagem também, né, Lucas? Sim. Vai assistir, vai ver a minutagem lá, momento por momento, do que a gente falou fixado. aqui. Valeu? Alex, brigadão. Não, obrigado aí. Vai estar no Spotify também? Vocês Vai botam subir Lá lá? no Spotify a gente não sobe não, mas Não. fica no YouTube. É. Mas é uma ideia boa, a gente vai começar a botar lá. A gente É começou... bom, que o podcast tem uma resposta lá legal. Tô para botar os meus todos lá. Fechou. Tem resposta legal. Ó, você vê a tartaruga aí. Aí. Valeu, galera. Tamo junto, hein?